retornando então ao terceiro bloco do nosso programa Ideias em Debate, em que nós temos discutido o setor de restaurantes em Teresina. Estávamos há pouco falando sobre os efeitos da pandemia, que foi devastador no setor, e algumas ideias que esses empreendedores aqui que estão debatendo conosco tiveram. Agora eu queria puxar um outro tema delicado que de vez em quando volta para esse programa, que é a questão de uma pergunta que sempre fica calada. Quer dizer, o piauiense, o teresinense, ele é inovador ou ele é imitador? Eu falo isso porque é muito comum as pessoas colocarem negócios e em pouco tempo depois, já aconteceu isso comigo mais de uma vez, a pessoa vai e repete aquele modelo de negócio. E eu tenho certeza que no setor de restaurante de vocês, essas coisas acontecem. Teresina, nós tivemos um inovador nesse setor de restaurante, uma pessoa que eu sempre que eu posso faço minha homenagem, que é o Paulo Tágira, porque ele criou um modelo de uma culinária que tinha uma raiz piauiense, um sabor piauiense, mas com uma base também um pouco francesa. Isso quem colocou de uma forma muito sintética foi a própria Ceres Macedo, consultora com quem nós tivemos o prazer de conversar. E do outro lado, nós temos também uma corrente de cópias de restaurantes franchise. Eu falo cópias, talvez seja uma expressão inadequada, mas, enfim, do modelo de Fortaleza. E Fortaleza não é o maior centro gastronômico do Brasil, né? Então, nessa conversa com a Ceres, ela nos disse, olha, mas é natural que seja Fortaleza, porque é a principal referência, é o principal lugar onde os piauienses vão. Os piauienses não vão a São Paulo, não vão a Porto Alegre, eles vão a Fortaleza. Então, é natural que tenha essa referência. E também porque o centro de Fortaleza, como centro gastronômico, é muito bom, não é isso? Mas aí eu pergunto o seguinte, por que, Zé Luiz, que existe essa questão tão voltada para esse modelo de Fortaleza? Você mesmo começou com a parrilha que tinha Cabana Del Primo, que era uma churrascaria de Fortaleza. Como é que você vê essa questão? Essa pergunta é boa. Você fala igual um cearense. Mais ou menos, você morou no Rio há muito tempo, mas a nossa cultura, a gente é muito próximo do cearense. Aí, para discutir por que isso, não cabe aqui, talvez nem eu mesmo sei explicar. A gente tem um sotaque parecido, muita gente tem o hábito de ir à Fortaleza, né? Você vê que São Luís é mais perto e as pessoas vão à Fortaleza, apesar da proximidade da capital maranhense. Em detrimento a isso, muita gente, eu particularmente não, nada contra, fala mal, não vai, né? Então a gente tem essa influência natural do Ceará, que é uma questão que já vem de longa data. E ao longo do tempo, coisas do Ceará foram sendo colocadas aqui e realmente o coco bambu é um case, Ezequias, de tudo que a gente tem. E eu acho que tendo o sucesso do coco bambu vindo do Ceará, terminou que tenha talvez estimulado isso. Eu, particularmente, acho que também foi baseado nisso, tá? A gente fez a parceria, uma sociedade com a marca cearense. Hoje é a nossa marca própria, que a gente desenvolveu. Mas eu acho sim que o Ceará tem essa influência. Não acho que deva ser a maior influência, porque está longe de ser o maior centro do Brasil. Mas não é todo mundo que pode estar indo sempre a São Paulo ou ao Rio de Janeiro. Então, naturalmente, pela proximidade, pela facilidade, Fortaleza torna essa influência maior pelo clima, para o teresinense, eu acho. E você que vê isso? Não, eu concordo com o Zé Luiz, e eu acho que pela proximidade, pelo clima, porque quando você vai se inspira em lugares com clima frio, eu acho que é outra cultura, outra forma de pensar, então eu concordo. Mas eu acho que a gente se espelha no Ceará. Ezequias, isso é natural. O Rio de Janeiro hoje está sendo invadido, hoje não, um bom tempo, pelas melhores casas de São Paulo. A recíproca já não é tão verdadeira. Por quê? Porque São Paulo, comparado com o Rio, é um centro maior. É natural isso. Tá? Isso é questão de economia, na minha opinião, pelo menos. No Rio e São Paulo, a relação é muito parecida. É verdade. Inclusive, no caso do Rio, especificamente, era famoso a comida carioca, que era aquele picadinho carioca, a própria feijoada carioca, que era um pouco diferente da baiana, né? E hoje isso está chegando muita massa, muita coisa de São Paulo, realmente.
Mas um outro ponto que eu queria ver com vocês é assim, a questão, porque vocês são dois casos já de um sucesso consolidado, no sentido de que vocês já passaram, já pularam os primeiros obstáculos, vocês já têm um tempo. Temperato, quanto tempo? 11 anos. 11 anos. Gran Cru? 13,5. Então aquele fator da inexperiência inicial já foi totalmente superado num caso no outro. Agora a gente tem um outro desafio, que é uma questão também para esse setor, que é da permanência, de se manter no topo, né? Evitar aquele famosa curva que a pessoa cresce e aí depois satura, para e aí cai. Inovação. Inovação. Então, o que é que mantém um estabelecimento desse setor vivo durante mais tempo? É uma renovação do cardápio, é uma renovação do ambiente, é uma renovação do público. Como é que vocês veem isso? Depois de certo tempo, como eu já falei, é inovação. Depois que você já está maduro, que você já aprendeu as dificuldades, já sabe lidar com elas, depois você está em voo de brigadeiro, a palavra é inovação, na minha opinião. E aí vem as referências, né? Que as referências tem que buscar as melhores, entender quais são as melhores para o seu negócio e aplicá-las. Então, particularmente, eu acho que é isso. Mas você se refere à inovação... Inovação, por exemplo, desculpa, mas assim, só no sentido de uma renovação do cardápio, inovação, ou do ambiente, ou da reciclagem do pessoal, como é que é isso? Tudo, não, vamos lá, Ezequias. A gente, por exemplo, na cozinha da Gran Cru, a gente colocou 1 ano e meio atrás um forno, que eu já citei ele agora há pouco, que é uma inovação, porque é um equipamento que não tinha no Piauí, que tem uma produtividade e uma qualidade absurda que as melhores cozinhas usam. Descobri isso numa viagem e pesquisei e a gente está com esse forno lá hoje. Então isso é uma inovação. Treinamento, hoje a gente tem todo mês um chefe de São Paulo premiado com um restaurante lá em São Paulo chamado Eculi, fazendo marketing de graça aqui para o Guilherme. É o nosso chefe consultor, ele veio todo mês passar uma semana aqui, dar uma consultoria e inovar. Então, falando de nossa parte, a gente tem que estar buscando o tempo todo novo, o que está acontecendo lá, dentro do contexto piauiense, lógico, dentro do nosso paladar, do nosso gosto. No nosso caso, os nossos clientes, a maioria deles é diariamente. Então, a gente tem que buscar sempre mudar o cardápio. Então, a gente sempre está procurando fazer cursos, renovando os cardápios. Anualmente fazemos reforma, mudamos o ambiente. Eu acho que isso a gente tem que fazer para continuar consolidando nossos clientes e conquistando. E manter a qualidade da comida, o preço justo, eu acho que é isso. Ana Lígia, uma crítica que existe às vezes aos restaurantes, e que a gente ouve de algumas pessoas assim, no teu setor, é de comida fria, que não consegue manter a comida quente, ou que a comida vai ficando com aspecto mais assim... Por conta do ar-condicionado, né? Na verdade, graças a Deus, a gente não tem essa queixa. Porque nosso sistema de self-service, a gente coloca mesmo as comidas debaixo do foguinho mesmo. A gente não colocou aquela parte... Como é que chama aquela... Indução, que é mais moderna, mas, porém, não esquenta a comida. Sei. Não esquenta, que eu digo assim, quando tem um ar-condicionado, um ambiente climatizado... Não vence o ar-condicionado. Não vence o ar-condicionado. Fica uma comida que não fica parecendo aquela comida quentinha. Então, a nossa é o fogo mesmo, e aí esse problema aí a gente consegue vencer. E aí com o fogo não desidrata um pouco também, não? Não perde a água, não? Com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente faz a comida adequada a manter aquela temperatura. A gente vai não é qualquer coisa, então. Não. Aí a gente com o tempo foi aprendendo a um molho ter uma espessura específica para poder com o tempo ela não ficar ressecando, vai trocando já a comida frequentemente, é assim. Uma coisa, Zé Luiz, que eu notei muito quando eu fui me preparar para fazer esse programa, foi buscar referências quantitativas e não achei em lugar nenhum. Os benchmarks do setor, bababá. Eu imagino que seja muito difícil, porque praticamente cada estabelecimento é único, não é? Uhum. Ele tem uma estrutura de custos diferente. Então, você pesa mais a mão de obra, um outro pesa mais os insumos, né? Outro o ambiente, enfim. Mas vocês aqui no Piauí contam com algum tipo... Porque um ponto que eu, assim, estou perguntando, mas que eu percebo em outros segmentos, é que nós recorremos muito pouco no Piauí
a consultoria. Você citou o caso que você recebe de São Paulo e tal, e acho que isso é um ciclo. Nós temos poucos consultores, falo na área empresarial, não estou me referindo a esse setor. Nós temos poucos consultores e um pouco porque há pouca oferta e também porque há pouca demanda. As pessoas não gostam muito de contratar consultor e tal. E aí, vocês contam com o apoio de alguém fora o Sebrae? Existem especialistas aqui? Eu observo que a Brasel está cada vez mais engajada e ela nos ajuda muito nesse quesito, sabe? Fora o Sebrae, quando a gente procura algum curso, alguma coisa, sempre a gente se informa com a Brasel, que eles sempre estão por dentro de onde está tendo curso ou não, mas geralmente só a Brasel e o Sebrae que a gente conta mesmo. Né? Bem, uma questão muito importante, porque a gente vê uma demanda, a gente vê um setor que vai crescer, não é? Porque o hábito das pessoas, como a gente falou aqui, está mudando, cada vez mais o cara tem secretária em casa, cada vez mais ele tem que recorrer ao setor, e isso é um crescendo. Engraçado. Em outros países isso nem existe mais, você não concebe, a não ser que você seja um trilionário. Como então, é como eu falei lá atrás, tem que ter gestão. Tem custo fixo, tem um custo variável e tem um custo de mão de obra. Se você não controlar esses custos, no final não tem resultado. Você falou de consultoria. A gente já está com 13 anos e meio, a Ana está 11. Recentemente chegaram possibilidades de consultoria aqui. Você está falando de gestão financeira, pelo que eu entendi, administrativa. A gente não deu tempo de esperar. Não só disso, cara. Em geral, por exemplo... Então, a gente tem uma consultoria já fixa desse chefe que a gente traz de São Paulo uma vez por mês, que virou nosso parceiro. E em relação à gestão administrativa, como a gente já está há 13 anos e meio, a gente aprendeu. Teve que aprender, não deu tempo de esperar. Então, a gente já vem fazendo há um bom tempo, falando pela gente, que a gente já tem um certo tempo. Eu sou engenheiro, você sabe que engenheiro gosta de conta. De cálculo. E eu tenho meu braço direito. Defeito nato. Não, e meu braço direito e esquerdo nisso é minha esposa, Danusca, que ela toma conta do escritório, e lá tem uma estrutura de financeira, RH e tal. Então tem que ter essa estrutura administrativa para fazer a retaguarda, para fazer acontecer, senão não vai. A Ana deve ter algo similar também na forma de acompanhar os números com a estrutura lá, a gestão dela. Bem, nós estamos praticamente chegando na parte final do nosso programa, é uma pena, porque o número de questões que a gente ainda poderia estar discutindo aqui é muito grande, mas agora eu queria ouvir de vocês qual é a expectativa de vocês de médio e longo prazo para o setor. Vocês veem com algum otimismo que esse setor vai ainda dinamizar mais ou ele já estaria chegando no seu nível de saturação? Como é que vocês veem isso? Pode falar. Desculpa, eu falo, Ela? Não, pode falar. Nós estamos aqui no bate-papo. Você falou no sentido como se recentemente ele tivesse crescido acima da média do Brasil. Você falou em dinamização. Pode ter sido em função dessa mudança cultural das pessoas estarem comendo mais fora, principalmente no almoço, tal. Beleza. Esse processo ainda vai acontecer um pouco, na minha opinião. Mas eu acho que, na média, a grosso modo, a gente vai seguir na mesma inércia do país. Tá? Não ele, especificamente, vai viver um boom superior ao boom da economia em geral. Ele vai seguir o mesmo ritmo, seja azul ou vermelho. Né? Se tiver retração, a gente vai junto. Se tiver uma evolução, a gente vai junto. Mas nada acima da média. Eu acredito que isso não vai mais acontecer, não. Porque, Ezequias, se de uma hora para outra, em 5, 10 anos, existe uma demanda que aumenta muito porque as pessoas estão saindo mais de casa... Mas o mercado é inteligente, rapidamente a oferta entra e tudo se corrige. Então esse boom, eu concordo em partes, ele aconteceu, mas muita gente entrou para poder pegar o seu quinhão. Eu ia dizer isso, porque abre muito restaurante, entendeu? Como fecha mas muito. Isso é outra coisa. Não é porque surgiu uma demanda grande de alimentação que quem está remou. Não, mas muita gente entrou para remar junto. Sim, mas isso é outra coisa. Se você está tendo um crescimento do setor e estão aparecendo novas ofertas para suprir essa demanda... Tá? Isso é muito bom, mas isso retrata que houve um crescimento. Sim, mas certo? sempre... Senão essas pessoas não teriam entrado. Sempre há a tendência de equilíbrio de oferta e demanda. Sim, mas é a economia. Mas a pergunta não diz respeito a haver um desequilíbrio, diz respeito a haver um crescimento. A dimensão desse setor
o setor como um todo. Como um todo, você Ok. vê ele como um processo de crescimento, não. É sua opinião. Não, eu acho que vai ser inercial, vai ser algo linear, digamos, seguindo o Certo. ritmo do país. Tá bom. Então tá muito claro a sua resposta. Entendi. Eu quis Tá era ter certo. certeza que Tá. era isso. Não, eu O que é que você acha? Você pensa igual a ele? Porque aqui não é obrigado a concordar, não, eu Nelly. até penso igual a ele, mas eu percebo, no meu caso, no meu setor, na parte do almoço, né? Culturalmente, as pessoas estão deixando de almoçar nas suas casas e almoçando mais fora, nos restaurantes, e isso está aumentando. O público está mudando, eu acho que os jovens estão trabalhando mais, correndo mais, e com isso estão comendo mais fora. Então, eu acho que eu estou otimista aí para um crescimento. Pois é, eu só queria, não é propriamente discordar do Zé Luiz, porque eu não estou à altura dele em conhecimento do isso. setor. Você é o Mas, mestre assim, aqui. Não, mas assim, olha, por exemplo... Mas eu há entendi muitos- sua pergunta há e você está certo. Muitos anos atrás, quando eu fui botar uma loja da Michelin, veio um francês aqui e eu precisava levá-lo para um restaurante. Sabe qual foi a minha dificuldade? Eu só tinha duas opções. Ou levava no Rio Puti, ou levava no que chamava o... Camarão de Elias. Não, era para almoço, Elias não funcionava. Almoço, Era o que chamava, o Rio Puti é uma Hotel. expressão que não... Não, tinha a opção do Rio Puti, que eu não queria, eu queria fazer uma coisa mais típica. Tá, termina. Mas queria comer. Então tinha um restaurante que se chamava aqui, é uma expressão que não é muito boa, mas era Já sei qual como é. se chamava, era Galinha da Júlia. não, era o da viúva, era o capote da viúva, É. certo? O capote da viúva. Tinha uma expressão um pouco mais forte sobre isso, mas assim, Pouca era o pimenta. capote, e eu levei lá e foi desesperador, né? Porque um calor insuportável, um francês derreteu. Eu falei, vai minha loja embora agora junto com esse Pimenta óleo aí. pouca para alimentar o Então, calor. Né? houve um crescimento realmente grande, porque nós saímos do zero para alguma coisa. É. Os outros lugares já estavam, né? Mas, assim, de qualquer maneira, eu acho que nós tivemos uma discussão muito rica, muito bacana sobre o setor. Nós fomos aqui uma discussão bastante honesta e que se colocou os dados reais. Aqui não se procurou nem desincentivar quem queira investir ou incentivar um incauto, mas sim colocar as coisas de uma forma bastante pragmática, real. Acho que vocês deram esse recado de uma forma muito boa e nós queremos muito agradecer essa participação de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. Eu queremos e queria saber se vocês têm alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que não tenha sido colocada, perguntada. Não. Ana primeiro. Não, eu só agradeço mesmo a oportunidade, né, de mostrar um pouco do nosso trabalho, de falar um pouco do Temperato também, de como começou, do crescimento em si, da dificuldade que foi a pandemia, que a gente conseguiu superar e, se Deus quiser, ir por muitos anos. E aí, Zé Luiz? Não, eu faço as palavras da Ana as minhas. Mas então, eu já acho que eu pessoal, falei mais do que ela, tá bom. gente, não, vocês todos falaram muito bem, eu agradeço muito, saí mais enriquecido com as informações que vocês trouxeram. Quero agradecer muito vocês e dar uma boa noite a vocês. Retornem semana que vem que teremos outros assuntos de interesse do nosso Estado, da nossa economia.